Nós vamos falar agora sobre a variante Delta do novo coronavírus, que teve origem lá na Índia, variante que está circulando aqui no Brasil. Anteontem, a cidade de São Paulo confirmou o primeiro caso em um paciente, fala em transmissão comunitária, ou seja, o paciente foi contaminado sem deixar São Paulo, está trabalhando em casa, não teve contato com ninguém que viajou ao exterior recentemente. Então nós vamos tentar entender melhor a chegada da variante Delta aqui ao Brasil, o que é que nós devemos fazer de diferente agora em relação a outros processos parecidos para impedir que essa variante Delta se dissemine na nossa sociedade. Por isso vamos conversar com a diretora de Desenvolvimento Científico do Instituto Butantan, Sandra Cocuzzo. Sandra, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN. De que forma vocês avaliam, projetam o comportamento dessa variante Delta por São Paulo e pelo país? Bom dia Colombo, Luciana, é um prazer. O Instituto Butantan, ele vem tendo medidas, para a gente entender a pandemia, e uma delas é justamente a rede de sequenciamento. Então, qual é a nossa proposta? É justamente averiguar semanalmente quais são as variantes predominantes dentre as porcentagens, de positivos dos testes de RT-PCR. Então, sistematicamente, o nosso grupo, composto por vários pesquisadores, vem analisando as amostras, então as positivas, quais são as principais variantes. A gente vem dizendo, que a P1, ela é uma variante hoje predominante. Nós temos municípios que chegam aí a 100% da variante P1. Isso tudo eu estou dizendo por quê? Porque a partir do momento que a gente começa a identificar novas variantes, a gente sabe que essa variante, ela vai ter que ter um desempenho muito superior para que ela vença a variante que hoje é a predominante. Então, a P1, ela está extremamente estabelecida, e aí você tem agora uma variante que sim, ela tem uma capacidade de replicação mais acentuada, por isso ela requer sim a nossa atenção, mas é justamente esse o papel do Instituto Butantan, junto com a Secretaria da Saúde, monitorar, ver de que forma essa variante identificada, que hoje, eu diria para você, Colombo, que ela ainda é um caso isolado. Então, o quanto ela vai ser um caso pontual, como aconteceu com a sul-africana, nós tivemos a mesma expectativa, começamos a acompanhar e a mesma coisa nós vamos fazer com essa variante, com toda a atenção do mundo, aumentando o número de amostras, principalmente nas regiões próximas do caso, que foi identificado. E isso por quê? Porque nós sabemos que essa variante nova, ela vai ter que ter uma capacidade aí de sobrepor a variante predominante que hoje é a P1. Então, eu acho que a grande vantagem da rede de sequenciamento é esse controle contínuo, semanal. Nossos boletins, eles são semanais, buscando aí em 645 municípios quais são os panoramas que nós temos. Então, a nossa chance de conseguir monitorar, de conseguir fazer essa parceria com a Secretaria em tomadas de decisões aí importantes para mitigar a proliferação, o crescimento dessa variante, ela vai ser constante. Sandra, só para a gente entender um pouquinho mais, quando você fala da variante da África do Sul, ela chegou em alguns países, mas ela foi de fácil controle em vários países. A Delta tem um outro histórico, ela chegou em todos os países que ela chegou, ela acabou fazendo esse estrago. Por isso, a gente tem um pouco mais de receio da Delta. Então, eu queria te ouvir se realmente a gente tem que contar com isso, com a possibilidade dela se espalhar muito mais rapidamente, que foi o que aconteceu em todos os países onde ela chegou. E também queria te ouvir sobre essa possibilidade de diminuir o intervalo de doses agora, de vacinação, da segunda dose para as pessoas que já estão vacinadas em São Paulo. Ainda não é uma questão que já está batido o martelo, a gente conversou agora com o Gabardo, ele disse que vão decidir hoje, mas isso, essa medida tomada pode ser que um grupo que iria tomar a primeira dose, ele explicou a gente, acabe ficando vulnerável, sem essa primeira dose. E aí eu queria te ouvir sobre essa escolha. O que você acha disso?
Olha, Luciana, então vamos lá. Em relação à importância dessa variante realmente se alastrar, de novo, eu acho que a partir do momento que o Instituto Butantan, junto com os demais laboratórios, são mais 6 laboratórios, né, dentre aí as universidades do estado de São Paulo, numa parceria direta à Secretaria da Saúde. Isso nos dá uma capacidade em tempo real de conseguir monitorar o que vem acontecendo no estado de São Paulo. Isso, sem dúvida nenhuma, é um ganho substancial para nós, né? Então, você veja que o que está acontecendo nessa semana, domingo, a gente está fechando o quadro. Então, isso é de extrema importância. Então, se foi localizado nesta semana a cepa indiana que veio da amostra da semana passada, se há um aumento, essa semana a gente já consegue detectar. Então, a primeira coisa, esse monitoramento é o nosso core, é a nossa responsabilidade. Isso a gente vai fazer com um número muito grande de amostras. Nós estamos aí por volta de 1.500 semanais. Então, realmente, aí é um screening importantíssimo do estado de São Paulo. Em relação à vacina, esse é um ponto importante. Por que o Instituto Butantan vem fazendo essa força, né, de aumentar de uma maneira substancial o número de testes? Justamente porque o nosso foco é a estratégia vacinal. Principalmente a vacina que nós temos, o que tem que ser pensado ou não. A estratégia de interferir, né, com o calendário, se você adianta ou não, eu acho que isso é uma coisa que realmente, baseado nos dados, que a rede de sequenciamento vai poder oferecer, vai sim ser um ponto fundamental para que a estratégia seja definida pelas instâncias superiores, que aí caberia realmente a Secretaria da Saúde e o governo do estado de São Paulo. Mas eu acho que o Butantan, nesse sentido, Luciana, ele vai fazer um papel extremamente importante para essa tomada de decisão. E, novamente, nós, como cientistas, o que eu tenho para te dizer, nós temos que ficar em alerta, mas nós sabemos que a P1 ela é extremamente abrangente no estado de São Paulo, ela está realmente entre 60% a 100%, dependendo do município, e isso aí nos dá um certo fôlego para acompanhar as novas variantes e entender como essas novas variantes conseguem se estabelecer e consegue, através da sua capacidade de replicação, sobrepor a variante que hoje é o nosso foco de importância aí, que é a P1, né? E essa variante Delta, Sandra, pelo que vocês têm acompanhado aí pelo mundo, ela é pior do que a P1, a variante que teve origem em Manaus? Ela tem transmissão mais rápida, ela é mais fatal para quem é contaminado? Dá para estabelecer alguma espécie de comparação entre elas? Na verdade, dá para a gente fazer alguns comparativos, sim, Colombo. Na verdade, o que acontece? A P1, ela é muito semelhante em termos de quadro clínico dessa variante. Acontece que a variante indiana, ela tem uma capacidade de replicação muito maior do que a própria P1 e ela traz um quadro agudo também, assim como a P1, mas o que nos chama muito atenção é a capacidade de replicação. Então, a própria P1 já é uma variante que nos causa preocupação, sim, ela é mais aguda, ela já tem esse quadro similar à própria variante indiana, mas a indiana entrando e ela tendo uma replicação maior, é esse hoje o nosso foco para entender como é que, aí sim, clinicamente, como é que isso vai se estabelecer, porque nós temos, na verdade, indícios clínicos quando você fala aí de países que estão, né, realmente acometidos por ela, como é o caso da Índia. Então, a gente passa a entender como é que o quadro das pessoas que estão com essa variante, como é que elas se comportam, qual é o quadro clínico. Então, a gente consegue aí fazer um mapeamento, associando esse quadro clínico, associando de que forma ela consegue aí se estabelecer pela sua capacidade de replicação, e são esses subsídios que nós temos que sentar, ponderar para que a gente possa aí ajudar nas tomadas de decisão, né? Muito obrigada, Sandra Cocuzzo, diretora de Desenvolvimento Científico do Instituto Butantan, que nos ajudou a entender esse momento agora em São Paulo. Obrigada, Sandra. Estamos à disposição, Luciana. Obrigada, Colombo, Luciana, bom dia. Obrigada, bom dia.